bem? Sou eu, a Dedé. Hoje eu vou te dar várias sugestões de atividades para que você possa fazer com a criança e consiga trabalhar o nome, alfabetização, Páscoa e muito mais. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades. Se você quiser esse planejamento completinho, coloque o seu e-mail aqui embaixo nos comentários que eu te mando tudinho. Para começarmos esse momento, nós iremos ouvir a história O Coelhinho que Não Era da Páscoa. Quem conta é Fafá Conta. Depois, nós iremos fazer uma atividade do nome. Para essa atividade, eu irei precisar que você coloque numa folha branca ou uma folha colorida, a folha que você tiver na sua casa, o nome da criança e também tenha letras. Letras de A a Z. Pode ser alfabeto móvel, letras procuradas em revista ou então você pode pegar e escrever numa folha de papel. Não tem problema. Depois, você vai solicitar que a criança procure no meio dessas letras todas quais são as letras que compõem o nome dela. Quando vocês terminarem, vocês podem pegar e ler o nome da criança. Caso a criança já consiga identificar que aquele é o nome dela, ótimo, ela lê sozinha. Mas caso ela apresente alguma dificuldade, você pode auxiliá-la nesse momento falando, por exemplo, Ana Luísa. Para dificultar um pouquinho, você pode colocar o nome do papai, o nome da mamãe, o nome da vovó, do vovô, dos coleguinhas, dos amigos, vários nomes diferentes, para que a criança tenha a possibilidade de conhecer novos nomes e também aumentar o seu repertório. Agora, nós iremos fazer os coelhinhos. Para essa atividade, nós vamos precisar de rolinho de papel toalha cortado um pedacinho e rolinho de papel higiênico. Para envolver esses rolinhos, eu usei folha de papel branca e para fazer a orelhinha e o narizinho, eu usei papel azul. Usei as cores azul, vermelho e amarelo, mas você pode adaptar de acordo com a sua realidade. Nessa atividade, nós iremos abordar os conceitos pequeno, médio e grande. Também tem as cenourinhas, a cenourinha pequena, a cenourinha média e a cenourinha grande, um cenourão. Também temos os ovinhos, azul, amarelo e vermelho. Para esses ovinhos eu usei Eva. O objetivo dessa atividade é que a criança consiga colocar o cenourão no coelhão, a cenoura pequenininha no coelhinho e a cenoura média no coelho médio. Depois, nós iremos colocar os ovinhos no lugar correto. O ovinho amarelo deve entrar aonde? No coelhinho amarelo. O ovinho azul deve entrar aonde? No coelhinho azul. E o ovinho vermelho? No coelhinho vermelho. É interessante que você coloque em lugares diferentes. Coloque o coelhinho azul próximo ao ovinho amarelo, o coelhinho vermelho próximo ao ovinho azul e o coelhinho amarelo próximo ao ovinho vermelho. Se você quiser dar uma incrementada nessa atividade, eu sugiro que você esconda os ovinhos e peça que a criança procure pela sua casa ou então pela escola e depois coloque cada ovinho no seu lugar. Você também pode fazer isso com as cenourinhas. Agora, nós iremos fazer um desenho. Para esse momento, eu solicitarei que você coloque todos os giz de cera que você tem na sua casa amarradinhos, de preferência um de cada cor. Caso você não tenha giz de cera, você pode fazer com canetinha ou lápis de cor. E peça para que a criança faça um desenho. Mas lembre-se, o legal desse desenho é que você use todas as cores. É um desenho multicolorido, então coloque bem amarradinho com uma fita ou então com um elástico, barbante e permita que a criança faça um lindo desenho, um lindo grafismo bem colorido. Agora, nós vamos fazer composição à vista de gravura. Para essa atividade, você irá usar uma imagem. A imagem que eu sugiro para esse momento é essa aqui. E você vai perguntar para a criança o que ela vê. Por exemplo, ela pode dizer, estou vendo um coelhinho com uma sacola nas costas com vários ovinhos.
É interessante que você registre a fala da criança e depois diga o que você também está vendo. Caso você esteja com a sua turma, cada criança vai falar o que está vendo e provavelmente cada criança vai dar ênfase para alguma cena dessa imagem. Caso você esteja com a criança em casa, só você e a criança, peça para que outras pessoas também participem dessa composição à vista de gravura. Pode ser o papai, o titio, o irmão, qualquer pessoa. É interessante que a criança entenda que cada pessoa vai ver a imagem de uma maneira e que tem vários detalhes que uma pessoa vai dar ênfase e outra nem vai perceber. É extremamente importante no processo de alfabetização que a criança possa fazer leitura de imagens, para que ela possa desenvolver a sua oralidade, senso crítico, habilidade de ver, julgar, interpretar e muito mais. Então, sempre que possível, faça leituras de imagens com as crianças para que elas consigam desenvolver todas essas habilidades e transformem o processo de alfabetização num momento mais prazeroso e mais contínuo. Agora, nós iremos fazer o carimbo dos coelhinhos. Para esse momento, eu sugiro que você use uma folha colorida para que a imagem apareça. Quando a criança finalizar a parte dos carimbos, eu sugiro que você peça para que ela complete a cena. Vamos pensar o que nós podemos fazer para completar esse coelhinho? O coelhinho tem um corpinho? Como é o corpinho desse coelho? Ele tem olhos, tem nariz, tem boca. Vamos lembrar como é o coelhinho e vamos completar essa cena? E mais do que isso, vamos fazer a graminha, o sol, a nuvem. Está de dia? Está de noite? Vamos finalizar esse desenho? Crie um contexto para esse desenho, para que a criança entenda que tudo está relacionado. Ou está de dia, ou está de noite, ou ele está no mar, ou ele está na grama, ou ele está numa casa. Onde está esse coelhinho? Vamos fazer esse contexto, vamos fazer esse cenário. Depois que a criança finalizar, anote embaixo o que a criança disse. Ah, o meu coelhinho está na casa, o meu coelhinho está na praia. Tudo de acordo com a faixa etária da criança. Caso a criança tenha um nível maior de oralidade, você pode tirar essas informações dela. Por exemplo, ela está na casa, mas essa casa é de quem? É da mamãe coelha? É do papai coelho? Vamos tentar entender de onde ele está vindo, para onde ele vai, e a partir disso você vai anotando e vai escrevendo tudo que a criança está te falando. Agora, nós iremos fazer o jogo das formas geométricas. Para essa atividade, nós iremos trabalhar o quadrado e o círculo. Caso a criança tenha mais de 2 anos, eu sugiro que você adicione outras formas geométricas, retângulo, triângulo, e adicione outras cores também. Não use apenas as cores primárias, mas coloque roxo, laranja, marrom. Nessa atividade, nós vamos encaixar os coelhinhos da Páscoa. Nós temos o círculo, nós temos o quadrado, mas eu posso colocar o círculo no lugar do quadrado? Ele encaixa direitinho? Não! Então eu preciso estar atenta para colocar o círculo no lugar do círculo e o quadrado no lugar do quadrado. Quando a criança terminar de fazer a atividade, eu sugiro que você faça perguntas. Por exemplo, que forma geométrica é essa? E permita que a criança responda. Pode demorar um pouquinho, mas a criança vai responder. Não precisa ter pressa. Quando a criança terminar de responder, você vai fazer uma nova pergunta. Que legal, um coelhinho quadrado! Mas que cor é esse coelhinho quadrado? Ah, o coelho quadrado é vermelho. Caso a criança apresente alguma dificuldade e por um acaso diga, ah, é um círculo. Esse aqui é o círculo. Você vai dizer, nossa, o círculo é tão diferente do quadrado. O círculo, ele é redondinho, é uma bolinha. Já o quadrado, ele é quadradinho, tem os 4 lados iguaizinhos. Olha a diferença. Você acha diferente o quadrado do círculo ou você acha que eles são iguais? Provavelmente a criança vai dizer, não, eles são bem diferentes. Então, você vai dizer, esse é o círculo e esse é o quadrado. Sempre de uma maneira calma,
tranquila, mostrando para a criança que você está disponível para atender às solicitações e dúvidas dela. E além disso, mostrando para ela que mesmo ela não sabendo ainda, ela vai aprender e está tudo bem. Agora, nós iremos trabalhar tentativas de leitura. Nesse momento, você irá dar livros para ela e permitirá que ela tente ler, do jeitinho dela. Você pode me dizer, Dedé, mas ele ainda não sabe ler, ela ainda não sabe ler, só fica inventando história, não tem nada a ver com o que está escrito. Gente, isso faz parte do processo de alfabetização. Então eu te digo, permita que ela faça essas tentativas de leitura. Como diz, tentativa de leitura. Ela está tentando ler. Então, você vai deixar que ela leia e dê atenção para isso. Por exemplo, ela inventou uma história. Era uma vez um coelhinho muito esperto que andava pela floresta. E aí você vai falar assim, nossa, legal, um coelhinho esperto, ele andava pela floresta, mas e aí? O que mais ele fazia? Pergunte para a criança, permita que ela crie novas tentativas, mas claro, respeitando o momento de fala dela e deixando que ela crie e finalize esse momento. Não vai interromper a criança conforme ela está falando. Deixe que ela fale, que ela crie e depois você faz essas perguntas. Agora, nós iremos fazer a caça das letras do nome. Para esse momento, eu sugiro que você coloque várias letras num pote, todos misturados assim. Muitos A's, muitos B's, muitos C's, muitos D's, muitos tudo misturado. Depois, você vai solicitar que a criança pegue as letras do nome dela e forme o nome dela perfeitamente. Agora, nós iremos fazer um desenho com carvão. Para esse momento, nós iremos pegar um pedacinho de carvão. Não precisa ser muito carvão. Pode ser pouquinho, porque ele é suficiente para fazer essa atividade. E nós iremos permitir que a criança desenhe livremente com o carvão. O legal do carvão é que, dependendo da força que a criança use para fazer, ela vai fazer um traço mais forte, um traço mais leve, um cinza mais escuro, um cinza mais claro. E assim, ela vai construindo novos tons únicos para que ela possa fazer uma linda criação. Agora, nós iremos fazer o jogo das sombras. Para essa atividade, eu usei pedaço de papelão, eva preta e evas nas cores primárias e imagens de coelhinhos, sombras de coelhinhos. Eu coloquei coelhinho em pé, coelhinho de ladinho, coelhinho com a orelhinha baixada. Cada coelhinho tem uma característica única. E a partir disso, nós vamos começar a colocar cada coelhinho no seu lugar. Quando a criança finalizar essa atividade, eu sugiro que você faça perguntas sobre as cores. Nessa atividade, usei apenas as cores primárias, mas você pode aumentar a dificuldade adicionando novas cores. Caso a criança apresente alguma dificuldade e coloque o coelhinho no lugar errado, você vai permitir que a criança finalize a atividade e depois irá perguntar: engraçado, esse coelhinho cabe perfeitamente nessa sombra. Esse aqui também, mas parece que esse aqui não cabe. Parece que ele é menor. Esse aqui também, parece que não cabe. Vamos tentar trocar para ver o que acontece? Ih, coube certinho! Olha que interessante! Cada sombra tem o seu coelhinho e a sombra é única. Para complementar essa atividade, eu sugiro que você brinque com a sua sombra e a sombra da criança. Vá para o lugar onde faz sombra, faça sombra nas mãos, sombra com o corpo, a sombra no chão, a sombra na parede e mostre: olha, a minha sombra é essa aqui e a sua é aquela ali. Eu consigo estar na sua sombra? Não, porque cada sombra é única e assim como o coelhinho, cada um tem a sua sombra. Com essa atividade, nós conseguimos desenvolver autonomia, identidade, noção espacial, noção corporal e muito mais. Agora, nós iremos fazer um circuito, porque planejamento, sem que nós consigamos mexer o nosso corpo, não tem graça. E como nós estamos em clima de Páscoa, eu fiz um circuito de Páscoa com coelhinho, cenourinha, ovinhos. Para as cenourinhas eu usei folha laranja,
Eva verde e caneta preta para fazer os detalhes. É interessante que você faça a cenourinha do tamanho do pé da criança. Para fazer as patinhas, eu usei folha branca e Eva nas cores primárias. Para fazer os coelhinhos, eu também usei Eva nas cores primárias e a Eva branca. E fiz os olhinhos com canetinha permanente. Para fazer o bolsinho do coelhinho, eu usei filtro de café e pintei com tinta guache. E aqui estão os ovinhos. Eu usei Eva e canetinha permanente também. A criança irá pegar um ovinho e colocar dentro do cestinho do coelhinho. Pode colocar o azul no amarelo? Não! Azul no azul, amarelo no amarelo e vermelho no vermelho. Agora, nós iremos fazer o alinhavo do ovo de Páscoa. Nós iremos pegar a imagem de um ovo de Páscoa. Caso você não tenha como imprimir, você pode fazer o desenho, cortar no formato que está tudo bem e fazer furinhos em volta do ovinho. E depois, você vai solicitar que a criança passe o barbante. Caso você não tenha barbante, não tem problema. Você pode usar fitilho ou lã, o que você tiver, para que passe nesse buraquinho e a criança faça esse movimento de pinça e consiga trabalhar coordenação motora fina, coordenação motora, noção espacial e o movimento de pinça, que é esse movimento aqui, para quando ela for para o lápis, ela ter mais facilidade e consiga escrever diferentes coisas com muito capricho. Agora, nós iremos fazer uma lembrancinha de Páscoa junto com a criança. Iremos pegar rolinho de papel higiênico, pintar de branco junto com a criança e permitir que a criança faça as orelhinhas. Pode fazer a orelhinha colorida se ela quiser, pode fazer o olhinho, o nariz, a boquinha, colocar purpurina, lantejola. Esse coelhinho vai ter roupinha? Não vai ter roupinha? Quais vão ser as características? Vamos dar um nome para esse coelhinho? Vamos construir uma família para esse coelhinho? A mamãe coelho, o papai coelho, os irmãos. Quem mais está nessa família de coelhos? E assim vocês vão construir uma linda família, se você puder. Caso você não possa, não tem problema. Pode fazer um coelhinho e dar de lembrancinha para a criança. Eu tenho certeza que essa data tão especial não irá passar em branco e a criança irá amar construir esse coelhinho. Espero muito que vocês tenham gostado dessas sugestões de atividades. Beijos e até a próxima! Tchau!